Glória a Deus, irmãos. Nós vamos então partir para a exposição da palavra de Deus hoje. Neemias capítulo 13, do versículo 15 ao versículo 30. Irmãos, então só para a gente entender o contexto aqui, para a gente caminhar junto. O livro de Neemias foi um livro que mexeu muito comigo, em vários sentidos. E principalmente para a gente entender a provisão de Deus, entender mesmo como Deus ele é fiel a partir do momento em que o povo corresponde a essa fidelidade. Deus é gracioso em todo momento e a forma como ele cuidou do povo, levantando o próprio Neemias. Neemias é um exemplo de uma vida onde ele sacrifica alguns conceitos individuais para pensar em relação àquilo que outras pessoas necessitam de verdade. Neemias é aquele exemplo de liderança mesmo, onde ele não enxerga simplesmente a vontade dele, mas a vontade do que Deus mesmo tinha revelado a ele. Nós enxergamos aqui, nessa história linda que a gente leu, que através da vida de Neemias, Deus graciosamente foi muito bondoso com o povo. As muralhas foram reconstruídas, as portas foram levantadas. Então o povo que vivia numa grande miséria, o povo de Israel que estava passando por uma desolação muito grande, qualquer inimigo poderia vencer o povo de Israel, qualquer inimigo. Mas através da vida de Neemias, da liderança dele, da perseverança dele, da forma como ele orava, e ele buscava mesmo intencionalmente em servir a Deus, Deus graciosamente fez o povo vencer, amém? A liderança de Neemias foi algo excepcional e essencial para que o povo de Israel pudesse ser um povo salvo ali naquele momento de todos os inimigos que se levantaram contra ele. Então, nós lemos até o capítulo 8 a forma como Deus abençoou o povo de uma forma externa, levantando os muros, levantando as portas, organizando a cidade. Depois do capítulo 8, o 9 e o 10, nós vimos que uma grande reforma tinha que acontecer no coração deles. Porque não basta ter bênção externa só, mas Deus queria o coração voltado para eles. Junto com Esdras, Neemias lê a lei de Deus, expõe a palavra de Deus e um grande avivamento acontece. O povo volta para Deus, faz uma aliança com Deus, reconhece que só o Senhor é Deus da vida deles e eles largam a idolatria, eles largam as liturgias que antigamente eles viviam, que levaram eles a serem cativos na Babilônia e agora eles voltam para adorar a Deus. Um reavivamento acontece no coração deles. Eles começam a amar a Deus, a devotar a vida deles diretamente ao único Deus e Senhor, o Deus de Israel. Isso é muito lindo, porque alguns frutos desse avivamento começaram a acontecer, eles começaram a ser mais generosos, eles começaram a se santificar e a adorar a Deus de uma forma pura e genuína. A última pregação que eu trouxe aqui, nós falamos aqui como que o testemunho desse grande avivamento se ouvia e via de longe, em várias nações. As pessoas testemunharam a grandeza de Deus quando uma pessoa verdadeiramente é transformada. E Israel se prontificou a servir a Deus e a obedecer a palavra de Deus. Mas é engraçado que no capítulo 9 e o capítulo 10, quando a gente lê isso tudo, a gente vê os frutos no capítulo 11, a devoção e a adoração a Deus, nós enxergamos como o homem é falho, como o homem é pecador. E no capítulo 13, quando a Damares começou, mostrou como o homem em si rapidamente esquece das coisas de Deus. Um avivamento aconteceu, durou por um certo tipo de tempo, eles olhavam Deus como Senhor e suficiente da sua vida, mas quando o líder se retirou, que era Neemias, e teve que voltar lá em Persa, em Suzã, para dar mesmo, não conselhos ao rei, mas dar explicações ao rei, tudo o que aconteceu lá, Neemias fica agora um certo tempo, 12 anos fora de Jerusalém. E nesses 12 anos aconteceu muita coisa, muita coisa. Se você quer saber como começou tudo isso, tem o capítulo 13 que a Damares pregou, é só depois quando a gente postar lá, você volta lá. Mas o povo começou a esquecer de Deus, rapidamente. Depois de um grande avivamento acontecer, o povo agora começa a olhar simplesmente para a sua própria vida, começa a olhar para os seus próprios interesses e esquecer daquilo que agrada a Deus, que louva a Deus, que glorifica a Deus. O avivamento se esfria, o individualismo começa agora a dominar o coração do povo novamente e Deus começa mais uma vez a ficar de lado.
E agora nós vamos estudar o ponto final de tudo isso, que é o capítulo 13, do versículo 15 ao versículo 22, eu quero ler para vocês. Neemias, depois que o povo começa a desobedecer, Neemias fica sabendo disso, ele volta para Jerusalém e algumas coisas ele começa a ver. E é o que eu quero ler em alguns pontos aqui com você. Vamos ver o que Neemias fala daqui para frente? Neemias capítulo 13, do versículo 15 ao versículo 22, diz assim: Naqueles dias, vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lagares e trazia trigo que carregavam junto sobre os jumentos. Também no dia do sábado traziam para Jerusalém vinhos, uvas, figos de todos os tipos de carga. Protestei contra eles por venderem alimento neste dia. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro, que traziam peixes de todo tipo de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Repreendi os nobres de Judá e lhe disse: que coisa errada é esta que vocês estão fazendo? Estão profanando no dia do sábado. Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós e sobre a cidade? E vocês ainda estão trazendo ira sobre Israel, profanando o dia do sábado? Quando os portões de Jerusalém começaram a projetar a sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados e determinei que não fossem abertos a não ser depois do sábado, ou seja, no domingo. Coloquei alguns dos meus servos junto aos portões para que nenhuma carga entrasse no dia do sábado. Então os negociantes e os vendedores de todo tipo de mercadorias pernoitaram e foram de fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. E eu respondi e lhe disse... Deixa eu descer aqui. Por que estão passando a noite diante da muralha? Se fizerem isso outra vez, eu usarei força. Daí em diante, não voltaram mais no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem a guardar os portões, para santificar o dia do sábado. Também nisto, lembra-te de mim, ó meu Deus. Tende piedade de mim, por tua grande misericórdia. Amém? Vamos ficar nessa parte aqui. Então, como eu li aqui para vocês, Neemias agora ele relata como é que o povo estava vivendo. Como é que o povo estava vivendo? Esquecendo das tradições que levavam o povo a adorar o Senhor. Esquecendo do contexto que eles deveriam ali gastar tempo e lembrar quem Deus era para a vida deles. Então, quando nós lemos o capítulo 9 e o capítulo 10, nós lemos como o povo agora restabelece a ordem e a lei de Deus. Eles amam e eles servem a Deus com muita alegria. E uma das formas, naquela época, do povo poder adorar a Deus e ser totalmente dependente de Deus era guardar o sábado. Guardar o sábado era uma ordem de Deus para demonstrar e ser um lembrete para o povo de Israel de como Israel era dependente de Deus. É interessante que na antiga aliança o sábado foi dado como um dia de descanso. Eles não podiam trabalhar. Eles não podiam fazer nada além mais do que tirar um tempo de descanso a respeito dos outros dias que eles tiveram de labuta, de trabalho, de guardar as suas responsabilidades, de cumprir as suas responsabilidades. O sábado era um dia onde o próprio Deus tinha ordenado, falando: olha, esse dia vocês não trabalham. Esse dia para o povo de Israel era considerado como um dia santo, um dia que eles tiravam literalmente para se consagrar a Deus. Estar diante da presença de Deus e reconhecer que Deus era o maior provedor da vida deles. Isso é muito interessante. O sábado sempre foi um lembrete para Israel, do Deus que guarda a aliança e também guarda o seu povo. Guardar o sábado era esse lembrete que no final das contas, o grande provedor de Israel sempre foi Deus. Guardar o sábado era uma mensagem não só a eles mesmos, mas a todas as nações, que dizia: Israel é totalmente e exclusivamente dependente de Deus e não da sua capacidade, e não da força do seu braço,
e não da sua intelectualidade, e não da posição que eles tinham. O sábado tinha um significado muito grande para Israel. Era demonstrar para o povo que agora as provisões que aconteceu durante a semana, eles poderiam descansar, porque não vieram deles mesmos, mesmo que eles trabalharam dia após dia. Eles sabiam que era Deus que era o sustento deles, era Deus que era o grande provedor da vida deles. E isso aqui já nos traz algo muito importante, irmãos, para nos ensinar algo que Israel esqueceu em relação a como eles precisavam depender totalmente de Deus. Porque a questão não era o dia do sábado, a questão era entender por que eles guardavam o sábado. Eles trabalharem no sábado, eles estavam totalmente deliberados a viver uma vida onde eles não dependiam mais de Deus. Onde o sábado não tinha mais significado deles gastarem o tempo no coração deles, não voltado aos afazeres da vida, mas exclusivamente de entender o quanto eles precisavam também estar perto de Deus. Então, eu não sei se vocês lembram que quando Israel foi construído, eu disse aqui que muitos dos próprios judeus não queriam morar em Israel. Porque ainda não era uma cidade construída socialmente e economicamente para poder morar lá. Morar em Israel era uma cidade que corria muito risco. Mas pela bondade de Deus, o povo que escolheu morar lá, Deus começou a prosperar. Deus começou a fazer as coisas andarem de certa forma que não só o povo de Israel queria morar lá, mas eu li aqui dizendo que o pessoal de Tiro, a cidade de Tiro também, estavam morando em Israel. Então alguns povos, outras nações, começaram a morar em Israel e em Judá. Por quê? Porque a cidade começou a prosperar, a cidade começou a dar certo, a cidade começou a crescer economicamente. Agora morar em Israel, a partir do capítulo 13, era uma benfeitoria. Era bom morar em Israel. Então agora imagina, homens e mulheres que não temem a Deus, que não servem a Deus, começaram a morar lá. Para que guardar o sábado para esse povo? Esses estrangeiros, que vinham de longe também para poder vender mercadoria e as suas posses no sábado. Então eles vinham sem temer a Deus e entender a cultura de Israel, que guardar o sábado era algo que era sagrado para o povo de Israel. Então vinham muitas dessas nações, esses povos que não temiam a Deus, iam lá simplesmente para poder vender as suas mercadorias, pensar nos seus lucros. Israel começou a esquecer, pensando, olha, se eu comprar isso, já que esse pessoal veio no sábado, o que tem, né? Deus não vai ser contra mim aqui nesse momento, porque eu vou fazer um bom negócio, vai ter uma boa barganha, e eu vou comprar por um preço maravilhoso. Então eles começaram a esquecer do significado que tinha o sábado para eles, e eles começaram a trabalhar. Neemias começou a olhar isso. Neemias mais uma vez fica irado, dizendo, não foi assim que vocês pereceram na mão do povo do rei da Babilônia? Não foi assim que a ira de Deus se levantou contra vocês? Porque a questão aqui não era o sábado, o dia do sábado, mas era a consciência e a fé que eles deveriam ter no verdadeiro provedor da vida deles. O povo de Israel só ficou 70 anos cativo na Babilônia, preso, escravo, sofrendo. Por quê? Porque eles deixaram de confiar em Deus. Eles deixaram de saber que Deus era o seu maior provedor. De saber que Deus é quem cuidava deles. E eles começaram a idolatrar outras coisas. Eles começaram a usar o sábado para viver para si mesmo. Eles deixaram de ver uma vida separada para Deus e confiar na aliança que Deus tinha feito com eles e a confiar na sua própria força, na sua própria capacidade, na sua própria intelectualidade. Eles deixaram que a corrupção externa do dia a dia, ou seja, as responsabilidades, tomasse totalmente conta da vida deles, e eles esqueceram de viver uma vida voltada para Deus. Deus, amando o seu povo, disciplinou eles. Então eles não foram para a Babilônia porque Satanás operou sobre a vida deles. Não, eles viveram um tempo cativo porque Deus o colocou eles lá. Deus disciplinou o povo. Foi Deus que levantou o rei da Babilônia. Foi Deus que levantou Ciro. Foi Deus que levantou para que eles pudessem viver nesse tempo cativo, para que eles pudessem aprender a reconhecer que sem Deus eles não são nada. Eles estavam voltando a praticar isso enquanto Neemias não estavam lá. Eles estavam pensando nos seus próprios lucros, eles estavam pensando nas suas próprias benfeitorias e esquecendo que eles eram totalmente dependentes de Deus. O avivamento que aconteceu há 12 anos atrás, para o dia de hoje, não servia para mais nada. É por isso que a Bíblia diz que a gente deve orar e vigiar o tempo todo, né? Parece que Jesus já está nos ensinando, dizendo que a vitória de hoje, ela não vai servir para amanhã.
Por isso que um cristão ele tem que estar sempre todo em vigilância, em olhar o seu coração, em poder perceber as intenções que fazem a gente fazer o que faz, para que a gente não venha cair mesmo nas intenções do mal, ou que nos levem a viver uma vida fora diante da verdade de Deus. O povo de Israel agora começou a voltar a não servir mais a Deus, mas a si mesmo. Irmãos, nós precisamos observar isso. Muitas das vezes, se nossa vida acaba virando uma perturbação, e a gente pode dizer isso com toda a experiência, quando nós nos colocamos como o maior provedor da nossa vida. Quando nós somos o nosso provedor, seja ele relacional, sentimental, financeiro, quando eu me coloco como o maior provedor na minha vida, isso se torna uma perturbação, e é isso que Israel estava fazendo. Israel estava deixando de cumprir o sábado, não porque sábado era um dia que deveria simplesmente descansar, mas porque sábado era um dia onde eles precisavam reconhecer: tudo que eu tenho, tudo que eu sou, até onde eu cheguei, não foi por mim mesmo. Existiu um provedor maior. Existiu alguém que abriu as portas para mim. Existiu alguém que abriu o caminho para me chegar onde eu cheguei. Eles precisavam olhar para trás e reconhecer como é que essas muralhas foram impostas de pé novamente. Será que só porque eu peguei uma pedra? Será que só porque eu coloquei um cimento? Ou será que foi que Deus preparou tudo isso para que isso pudesse acontecer? Será que a gente consegue olhar para trás assim e ver que aonde nós chegamos foi totalmente a mão de Deus sobre a nossa vida? Foi Deus abrindo porta onde a gente não sabia como abrir essa porta. Sabe, olha que interessante isso aqui. Deus ele não é contra o trabalho. Pelo contrário, porque se ele fosse contra o trabalho, todos os dias ia ser sagrado para Israel. Não, mas ele separou um dia. Os outros dias, os outros 6 dias eram dias de trabalho para Israel. Israel trabalhava de segunda a sexta-feira e também trabalhava no domingo. Mas por que Deus separa simplesmente um dia? Porque a questão aqui não é um descanso físico. Porque eles trabalhavam até certo período, descansavam à noite e ia trabalhar no outro dia. Tudo bem trabalhar no sábado se fosse por questão física. Aqui não era um descanso físico, mas era um descanso do coração. Porque se a nossa mente, o nosso coração está totalmente interligado só aos afazeres da vida, a gente fica perturbado. Se a gente pensar e analisar e entender que tudo que acontece na vida depende simplesmente da gente, a gente vai colocar a nossa fonte de esforço aonde? Naquilo que a gente pode produzir, naquilo que a gente pode fazer, no que a gente pode alcançar. E Deus, sabendo como o nosso coração é assim, com uma vida preocupada que a gente vive, ele fala assim para Israel: para, porque você precisa ter um descanso para o seu coração. Eu não estou olhando para o seu físico, eu estou olhando para como o seu coração precisa descansar. Você precisa refletir que através do seu trabalho é a ferramenta que eu tenho te usado para você ser uma bênção, para ser o seu grande provedor da sua vida. Então, o sábado era um descanso para o coração, era um descanso para a fé. Era para o povo de Israel analisar e dizer assim: opa, nossa, labutamos, suamos, trabalhamos bastante, mas agora eu posso descansar meu coração, porque o amanhã não pertence a mim. O amanhã pertence ao meu maior provedor e Senhor da minha vida. É Ele que me deu esse trabalho, é Ele que me deu essa capacidade. Então esse dia é totalmente a Ele, porque eu sei que por mais que as coisas não aconteçam do jeito que eu gostaria que acontecesse, o meu coração, a minha alma consegue descansar nesse Deus que tem cuidado de mim e sempre cuidará, mesmo quando os dias maus vier sobre mim. O sábado era o dia de descansar o coração. O sábado é o dia de colocar a alma no lugar certo, na pessoa certa, e não no seu empenho, e não na sua força, e não na sua capacidade. O sábado tem muito a nos ensinar aqui, porque quantos de nós estamos perturbados? Quantos de nós estamos com o coração aflito? Quantos de nós estamos vivendo com o coração contrito, esperando que a nossa capacidade, esperando que o nosso esforço vai nos trazer manhãs melhores, vai nos trazer dias melhores. E isso nos deixa mais aflito porque a gente não tem o controle da situação.
A gente não tem o controle da situação da pessoa que vive com a gente. A gente não tem o controle da situação do nosso serviço. A gente não tem o controle da situação da vida, das nossas emoções. E quando a gente olha no espelho, a gente vê o quanto a gente é fraco, o quanto a gente é inconstante, o quanto a gente talvez não é tão proeminente, capacitado como a gente gostaria de ser. A gente fica desanimado, porque a gente não vê as coisas fluindo da forma como a gente gostaria de fluir. E tudo isso acontece por quê? Porque no final das contas a gente pensa que a nossa provisão de ter o que nós temos, de chegar aonde nós chegamos, veio de nós mesmos. Tudo o que aconteceu dependeu de mim. Tudo o que aconteceu é porque eu me esforcei. Eu cheguei até lá. Não guardar o sábado para o povo de Israel era isso. Era falar assim, Deus, eu não dependo mais do Senhor. Eram minhas próprias forças, é por isso que eu preciso trabalhar no sábado. Eu preciso ter mais lucros, para que eu possa ter mais lazer, para que no fim eu possa ter o que a gente quer? A gente quer ter mais descanso. Mas como é que nós vamos buscar descanso para a nossa alma e para a nossa mente, se nós nunca estamos contentes com aquilo que nós temos? Se nós nunca estamos satisfeitos com o que nós somos. Então essa busca constante para chegar aonde a gente acha que lá vai estar o nosso descanso, é o que nos deixa mais cansado. Então muitas das vezes a gente não quer ir trabalhar, a gente não quer ir fazer, a gente está desanimado da vida e das coisas, não é porque nós estamos cansados fisicamente, a gente precisa de férias. Oh Deus, me dê férias de 30 dias. Não, é porque a gente está cansado emocionalmente. A gente está cansado na nossa alma. E o que a gente precisa é o quê? De férias? De fugir para um lugar, para um paraíso e ficar lá um bom tempo? Não, porque quando a gente voltar, nós vamos trazer o mesmo problema, porque o problema está dentro de nós, e não externo em si. Porque nós temos buscado a nossa provisão naquilo que é passageiro, naquilo que é inconstante. Nós temos colocado nós mesmos como o nosso maior provedor. E se a nossa vida está sendo assim, irmãos, nós estamos vivendo uma vida cada vez mais, com o coração cada vez mais tristes, abatidos e desanimados, porque nós não conseguimos enxergar em Deus aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz por nós. Sabe, onde está a nossa provisão? Aonde está a sua provisão? Como é que você tem descansado a sua alma e o seu coração nas coisas que têm acontecido na sua vida? Quem é Deus para nós e o que Ele pode fazer? Eu quero trazer 2 versículos aqui que nos chamam bastante atenção. Pode deixar, senão eu vou perder muito tempo. Eu quero ler aqui, eu ia trazer em slide para vocês me acompanhar, mas eu acabei esquecendo, irmãos. Mas eu quero ler para vocês aqui. Não precisam abrir a Bíblia de vocês, tá? Em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 7, versículo 11, diz assim: o apóstolo Paulo chega para a igreja de Coríntios e ele quer ensinar sobre generosidade. Generosidade aqui não tem a ver simplesmente só com dinheiro, por mais que seja o tema, mas generosidade tem a ver com a forma como nós somos libertos para doar a nossa vida, sem se preocupar com o que vai acontecer amanhã. Generosidade está totalmente atrelado aonde nós colocamos a nossa confiança e aonde nós cremos que é a nossa fonte de vida. E ele vai dizer assim: cada um, irmãos, contribua segundo tiver a liberdade no coração de vocês. Ou seja, qual é a nossa liberdade de contribuir? Aqui ele está falando de oferta, mas qual é a nossa liberdade de contribuir com a vida? De gastar tempo com outra pessoa. De gastar a nossa vida em fazer coisas que não é para nós mesmos. Que talvez não vai nos beneficiar. Que talvez a gente vai mais perder do que ganhar. Mas qual é a nossa liberdade hoje? De não pensarmos simplesmente em nós mesmos. De não gastar tempo só com nós mesmos. De não investir simplesmente em nós mesmos. Mas qual é a liberdade que nós temos hoje de viver uma vida livre, de saber que eu não preciso mais simplesmente pensar e se preocupar com aquilo que me afeta, mas enxergar que Deus é soberano e é poderoso para me libertar, para que eu possa fazer muito mais do que pensar em mim e pensar no próximo e servir a alguém. E ele diz: cada um, irmão, contribua segundo propôs ou tenha liberdade no seu coração, porque não devemos retribuir com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria.
Será que é uma alegria ser livre para se doar para a vida de outra pessoa ou servir, sem esperar nada em troca? Neemias é alguém que nos ensina a pensar que ele doou a vida dele, que ele largou a posição que ele tinha, o dinheiro que ele tinha, a regalia que ele tinha, simplesmente para pensar na necessidade da sua família. Ele falou assim: Senhor, eu vou lá. Na oração ele falou: Senhor, eu lembro da aliança que o Senhor fez com esse povo, então eu quero poder ser um instrumento de vida para poder ajudar. O apóstolo Paulo continua falando: a fim de que Deus dá sempre para vocês, em tudo, em ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Olha só que interessante, Deus ele está dizendo: olha, quem vai suprir a necessidade de vocês é Deus. Ele vai dar em ampla suficiência para vocês, ou seja, muito mais do que vocês necessitam, muito mais do que vocês precisam em qualquer área da vida de vocês. Mas qual é o objetivo de Deus? Ele diz: a fim de que em tudo que vocês façam, permaneçam em abundante e em toda boa obra. Ou seja, tudo aquilo que Deus quer fazer em nós não é algo individualista. A forma como Deus quer abençoar a sua vida não é só pensando na sua necessidade. Deus quer que nós nos tornemos uma bênção para a vida de outras pessoas. Então aquilo que Deus quer abençoar na sua vida, as amplas bênçãos de Deus sobre a sua vida, é para que você seja um instrumento de Deus para a vida de alguém que há necessidade, que precise. O quanto nós pensamos, irmãos, em orar para que nós possamos ser uma bênção na vida de outras pessoas e não simplesmente uma regalia para nós mesmos. Quanto as nossas orações têm sido uma oração de Deus, simplesmente supra as minhas necessidades. Ô Senhor, não deixe que aquilo que o Senhor tem feito em mim pare somente em mim. Aqui não é o ponto final, mas que eu venha ser simplesmente um transbordar da ação do Senhor na minha vida, para que outros possam ver aquilo que o Senhor tem feito em mim. Isso é muito lindo, irmãos. Aí ele continua dizendo assim: e como está escrito, distribuiu e deu aos pobres, e a justiça permanece para sempre. E Deus é quem dá a semente ao que semeia, e o pão para o alimento. Também suprirá e aumentará a semente e multiplicará os frutos da justiça que vocês fazem. O apóstolo Paulo está ensinando o pessoal a ser generoso aqui, fala assim: irmãos, não precisa ficar preso e limitado pelo pouco que vocês têm. É Deus quem dá a semente. Aqui ele está dizendo, ele não está dizendo esforçam para ter a semente, ele está dizendo é Deus quem provê a semente, ao que semeia. É Deus que provê aquilo que vocês precisam. Deus é o grande provedor da vida de vocês, e nisso vocês precisam descansar. E nisso vocês precisam segurar a confiança de vocês. O apóstolo Paulo está dizendo: se vocês não aprenderem que Deus sempre suprirá a necessidade de vocês, sempre vai abundar sobre a vida de vocês tudo aquilo que vocês necessitam, vocês nunca vão ser generosos. Vocês sempre vão ter que achar que vocês precisam trabalhar mais para doar mais. Enquanto ele está nos ensinando, sejam generosos, sejam livres para doar a vida, o tempo, o dinheiro de vocês. Aí sim, o Deus que é provedor, aquele que semeia, esse sim colherá aquilo que Deus dará ao seu povo. Amém? Aí ele diz, terminando assim: vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em oração e gratidão a Deus. Irmãos, quando nós aprendemos a entender que nós somos dependentes de Deus, a glória não é minha, a glória não é de vocês, a glória é de Deus. A igreja tem que demonstrar o quanto nós somos dependentes de Deus. As pessoas de fora não têm que olhar que não é um resultado dos nossos afazeres, não é um resultado dos nossos esforços, é um resultado da nossa confiança em Deus. Nós não fazemos e isso traz resultado, mas nós confiamos. E a partir dessa confiança, Deus nos dá capacidade para fazer aquilo que precisa ser feito. Deixa eu te explicar novamente. A verdadeira fé não é uma fé que faz alguma coisa. A verdadeira fé é a fé que descansa primeiramente em quem é o provedor da nossa vida. A partir do momento que eu aprendo a descansar em Deus e a confiar naquilo que Deus é e faz ao meu respeito, aí sim, eu sou livre para poder fazer aquilo que Deus proveu na minha vida. Então o resultado da fé é o que nós fazemos. O povo foi lá e construiu os muros. O povo foi lá e deu as melhores ofertas. O povo foi lá e foi e se consagrou. Isso é o resultado da fé. Mas a raiz da fé é o descansar em Deus.
É saber quem é o nosso maior provedor. É saber que Ele nunca vai nos desamparar. Que Ele nunca vai deixar os filhos deles na mão. Sem prover um milagre, sem prover uma situação. Porque o nosso coração está descansando totalmente na dependência de Deus e não na nossa. É por isso que nós somos livres para abençoar. É por isso que nós somos livres para cantar e jubilar, mesmo no meio das nossas maiores provações. Porque nós olhamos para o alto, nós não olhamos para a circunstância. Nós não olhamos para a nossa força e para a nossa capacidade, mas nós olhamos para o Deus da aliança. O Deus que nos ama, o Deus que não vai nos abandonar, que não vira as costas para nós. Aí nós descansamos. E porque descansamos, é por isso que trabalhamos. Você pode aplaudir a Deus por isso? Amém? Glória a Deus. Esses salmos aqui eu já li 1 milhão de vezes para vocês. Eu faço questão de sempre ler, porque é uns salmos que tem que ser relido, gravado em nosso coração. Salmo 127, do 1 e o 2, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Será inútil, não será difícil, não será trabalhoso, mas ele está dizendo, será inútil levantar o quê? De madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com o seu próprio esforço. Olha que promessa linda como ele termina esse versículo. Se você crê nisso, receba isso, meu irmão e minha irmã. Aos seus amados ele dá enquanto... Amém? Aos seus amados ele dá enquanto dorme. É quando vive uma vida de preocupação. É quando vive uma vida totalmente descontrolada a respeito do amanhã. Não, ele está dizendo que a provisão de Deus não vem enquanto nós trabalhamos o dia todo. A provisão de Deus não vem enquanto nós estamos fazendo os nossos afazeres. Ele está dizendo, a provisão para a nossa vida de Deus vem enquanto dorme. Neemias está dizendo para o povo de Israel, olha, vocês não estão mais descansando no Senhor. Vocês estão profanando o dia do Senhor. Vocês não estão mais dependendo exclusivamente daquilo que Deus fez e daquilo que Deus é para vocês. Quantos de nós estamos assim, irmãos? Quantos de nós estamos confiando nos carros, nos cavalos, na sorte, nos nossos afazeres, e não exclusivamente na soberania de Deus, em quem Deus é para nós? E quando nós confiamos, irmãos, nós somos livres para tomar decisões e escolhas que talvez para o homem vão parecer loucura, mas para Deus é descansar nele. O sábado não foi dado então para um descanso físico, mas foi dado para um descanso no coração. Quando eu achar que a minha provisão depende exclusivamente de mim, então a minha fonte de provisão estará no meu esforço, no meu conhecimento e na minha capacidade, não na de Deus. Só haverá verdadeiro descanso para a nossa alma, para o nosso coração, quando nós crermos que esse Deus é o Deus que cuida de nós. E como nós podemos crer nisso? Como é que eu posso crer que Deus é o grande provedor da nossa vida? Só haverá sensibilidade no nosso coração de crer que Deus é o provedor da nossa vida se eu e você crermos que Ele foi capaz de entregar o seu Filho, por amor a nós. Aquilo que mais importava para Deus, aquilo que era mais precioso para Ele, Ele foi capaz de entregar o Filho dele. A Bíblia diz que se Ele foi capaz de entregar o seu próprio Filho por amor a nós, o que será as outras coisas que Ele não pode fazer ao nosso respeito? Nós só conseguimos descansar que Deus proverá todas as situações na nossa vida se nós crermos que Ele foi capaz de entregar seu próprio Filho, que Ele foi capaz de se auto-sacrificar, de empenhar a sua própria vida na cruz por amor de pecadores como eu e você. Se nós não crermos nisso, nós nunca vamos crer que Deus é capaz de suprir qualquer outra necessidade na nossa vida.
Mateus 7,11 também diz: se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagine o Pai. Ou seja, ele se revela como Pai. Pai é provedor, é cuidador. Pai é aquele que protege. Esse é o significado de Pai. Agora ele se revela para os seus filhos como Pai. Imagine o Pai que estás nos céus, que não dará todas as outras coisas boas aos filhos que pedem. Então, exclusivamente não está na ação simplesmente de pedir, mas está exclusivamente na ação de descansar em quem é o nosso Pai. Quem é o nosso Pai? Quem é o nosso Pai? Quando eu me converti, um dos testemunhos que me marcou muito foi o testemunho de um senhor. Ele já tinha certa idade, eu acho que ele tinha uns 50 anos na época. Eu estava no banco de uma igreja e ele falou: irmãos, eu quero dar um testemunho. Aí ele chegou para dar o testemunho, né? Ele falou assim: irmãos, eu quero contar uma bênção para vocês. Eu mudei de horário. Agora eu não vou trabalhar mais à noite, porque ele trabalhava à noite, ele trabalhava de madrugada, acho que era das 10 às 6, eu não sei. Mas não dava para ele vir para os cultos. E até alguns domingos ele trabalhava também. Então, eu lembro que esse irmão, ele saía no meio do culto, porque ele tinha que ir trabalhar dia de domingo. Então ele não podia. Aí ele falou assim: irmãos, eu quero contar essa bênção. Eu mudei de horário, agora eu posso estar aqui com vocês. Glória, aleluia, foi uma bênção, agora o irmão Noé vai poder estar com a gente aqui. Foi uma bênção danada. Ele falou assim: irmãos, foi uma alegria danada, estou muito feliz com Deus, porque eu conversei com o meu chefe, sei lá o quê, e ele abriu essa oportunidade. Agora eu vou trabalhar de manhã, das 7 às 5, eu vou poder estar todos os cultos aqui com vocês, porque para mim é uma alegria. Mas o testemunho não para por aí. Ele falou assim: irmãos, eu tive que abrir mão de R$900 do meu salário, porque trabalhar à noite a gente acaba ganhando muito mais, mas não tem preço que pague de não estar aqui com vocês. Cara, aquilo mexeu muito comigo, que eu lembro disso até hoje. Sabe, foi logo quando me converti. Ele abriu mão de R$900 na época do salário dele só para estar na igreja. Só para estar na igreja. Sabe, para ele disse que era uma alegria tão inestimada estar ali, que não tinha preço que pagava aquilo. Irmãos, quantos de nós temos uma fé assim de descansar em Deus, de abrir mão, de às vezes perder algo, simplesmente por confiar naquilo que Deus vai fazer ao nosso respeito? Fazer em nós e através de nós. Sabe, isso me leva a pensar o quanto a nossa vida precisa estar totalmente dependente de Deus. E mais nada. Hoje nós não guardamos o sábado. Nós não estamos na antiga aliança. Mas para nós cristãos protestantes, nós sabemos como o domingo é algo maravilhoso para a gente. Nós consideramos esse dia como o dia do Senhor, onde nós chegamos para louvar a Deus, estar com os irmãos, às vezes poder participar da ceia do Senhor, poder trazer a palavra, servir de alguma forma e poder retribuir, de certa forma, como Deus é bondoso conosco durante toda a semana. Sabe, Neemias ele termina os últimos versículos dizendo, acho que é o versículo 22, pedindo para que os levitas se purificassem, dizendo: não é de qualquer forma que a gente faz o dia do Senhor. Ele falou: purifica as portas, não vamos deixar ninguém passar, e se alguém tentar passar, nós vamos arrebentar eles na porrada. Neemias não tinha boi com ele, com eles era a verdade do Senhor e nada mais. E Neemias ele foi corajoso novamente em organizar as questões que precisavam ser organizadas. Ele falou assim: vocês se purifiquem, os levitas, e purifiquem as portas, porque nós não vamos deixar nada profano entrar aqui. Sabe, como o dia do Senhor deveria ser importante para nós. Como nós deveríamos purificar o nosso coração, inclinar o nosso coração um dia tão precioso como é o domingo para nós. Como nós deveríamos nos apresentar diante da casa de Deus, ou seja, quando nós estamos reunidos com o coração puro diante de Deus, com o coração diante do Senhor para adorá-lo expressamente da forma como Ele é revelado a nós. Sabe, como é, irmãos, que nós nos apresentamos diante de Deus? Será que é já pensando no trabalho, nos lucros, nas promessas que Deus ele pode fazer sobre a nossa vida? Ou será que nós vemos com o coração aqui contrito, quebrantado? Sabe, será que nós vemos como o apóstolo Paulo foi para a igreja de Coríntios: olha, irmãos, eu estou indo para vocês com humildade, temor e tremor diante da presença de Deus. E eu não quero saber mais nada do que senão Cristo e Cristo crucificado. Sabe, como é que nós estamos aqui nesse domingo aqui? Será que nós estamos de uma forma profana, de qualquer forma, de qualquer jeito, adorando um Deus que não é santo
e temível? Ou será que nós nos apresentamos aqui sondando as verdades de Deus de uma forma inestimáveis ao nosso coração, dizendo: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais da Tua presença, eu quero mais dessas verdades, eu quero ver os tempos de Neemias em mim. Senhor, eu quero pegar essas verdades para mim e ser algo transformador. Eu quero o reino do Senhor habitável em mim hoje. Como é que nós nos purificamos diante do dia do Senhor como esse? Em nome de Jesus. Neemias capítulo 13, do versículo 23 ao 30. Ele continua ainda regulando algumas coisas lá que precisam ser organizadas. E ele diz assim: vi também naqueles dias que os judeus haviam casado com mulheres asdotitas, amonitas e moabitas. E os seus filhos falavam metade das palavras da língua em Asdod ou na língua do seu respectivo povo, mas não sabiam falar na língua dos judeus. Eu os repreendi e os amaldiçoei. Espanquei alguns deles e arranquei os seus cabelos. E eu fiz jurar em nome de Deus, dizendo: não deem mais as suas filhas em casamentos aos filhos deles, e nem escolham mais as filhas deles para ser os seus filhos ou para vocês mesmos. Não foi por causa disso que Salomão, rei de Israel, pecou. Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Era amado por Deus. O Deus o colocou como um rei sobre todo Israel. Mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair em pecado. Será que devemos dar ouvido a vocês para fazermos todo este grande mal, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Oronita. Isso aí, não é? Isso aí. Por isso eu os expulsei da minha presença. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois contaminaram os sacerdotes e a aliança sacerdotal e os levitas. Assim eu os purifiquei de tudo que era estrangeiro e organizei os serviços dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua função. Irmãos, olha como é interessante aqui. O povo invadiu a terra de Israel, outras nações. E não era só uma pessoa vindo e morando em Israel. Como aqui? Pode sair lá de Pernambuco e morar em Diadema. Que efeito tem para uma pessoa morar aqui? Nada. Mas olha, o contexto de Israel era totalmente diferente. Quando essas nações começaram a morar em Israel e em Judá, eles começaram a trazer as suas culturas. Eles começaram a trazer as suas línguas. Eles começaram a infestar o povo de Israel para que eles pudessem esquecer da sua cultura, da sua verdade. E o que estava acontecendo? Os filhos mais novos dos filhos de Israel estavam casando com as filhas mais novas de outras nações. E o que estava acontecendo? Neemias ficou irado, falou assim: o próprio povo está esquecendo a sua própria língua. Os filhos que estavam se casando não falavam mais a língua judia. Estavam falando outras línguas. Eles estavam perdendo a sua cultura, voltando a conhecer outros deuses e estavam contaminando totalmente as verdades de Deus. Eles estavam esquecendo totalmente de Deus. Isso aqui é muito importante, para ser bem breve e rápido nesse ponto. Nós precisamos entender que o lar deve ser a base da sociedade. Isso aqui é muito importante, irmão. A estrutura sobre a qual uma nação se constrói é através do lar. Não é a sociedade que faz um lar, mas é o lar que deve fazer a sociedade. Se hoje nós vivemos num mundo tão caído, se hoje nós vivemos num mundo tão profano, é porque os lares estão sendo destruídos. Os lares estão sendo cada vez mais corrompidos. Gente, é bom a gente entender que a nação de Israel só se mantinha uma nação forte porque os pais ensinavam seus filhos. A cultura de Israel era os filhos sentarem ao redor dos pais e os pais começarem a falar do Deus grande, do Deus temível, a forma como eles livrou, o Deus da aliança de Abraão, de Isaac, de Jacó. E aquilo instigava, enchia os olhos dos filhos a conhecer esse Deus, a querer conhecer esse Deus. E muito mais do que ensinamento e palavras, o povo de Israel tinha uma cultura que sempre revelava quem era Deus nas suas festas, nos seus costumes, na sua cultura, na sua música, na sua arte de viver.
tudo resplandecia a Deus. Então, os filhos que cresciam, dos pais dos filhos de Israel, cresciam conhecendo quem era Deus. E é engraçado que nós estávamos falando disso ontem, né? Lá em casa. E a própria Raquel estava falando isso, como que às vezes mesmo que os pais não compreendem como eles influenciam a forma como eles vivem. Como influenciam. Às vezes não é por tanto falar, mas a forma, o estilo de vida que os pais vivem. Ah, se aquilo é bom para os pais, pode ser bom para mim também. Se os pais estão longe e não estão por perto para poder educar, ensinar, aconselhar e amar e cuidar, como é que uma criança vai crescer? Como é que uma criança vai crescer? E o que estava acontecendo? Um judeu estava casando com uma pessoa que adorava e idolatrava outros deuses. Eles estavam casando. E os filhos como é que estavam crescendo e nascendo? Perdendo a essência de quem era Deus. Perdendo a essência de quem era o verdadeiro Senhor da vida. E é isso que tem acontecido com as nossas sociedades. E é isso que Satanás tem tentado mais fazer, acabar com os nossos lares. Acabar com os nossos lares. Porque hoje, se nós vemos uma sociedade tão precária, é porque os lares estão sendo precários. Há pouco ensinamento, há pouco cuidado, há pouco amor, há pouco tempo gasto com os nossos filhos. Há pouco tempo. E era isso que Israel estava fazendo, estava abandonando as verdades de Deus, as suas festas, as suas orações, a observância da lei, simplesmente porque eles estavam pensando neles mesmos. Ah não, pode casar. O problema não era o povo morar lá. Porque tem vários relatos da Bíblia, como Raabe mesmo, que era uma amonita naquela época, e se confessou diante de Deus e foi aceito pelo próprio Deus. O problema são as culturas. O problema são as inverdades que o mundo traz, a gente leva para a nossa casa, dizendo, meu filho, você pode ser o que você quiser, da maneira que você quiser, e assim a gente vive a vida. Ou simplesmente a gente esquecer de amar e cuidar dos nossos filhos como ele deveria viver. Ou a gente achar que os nossos exemplos não influenciam dentro da nossa casa. Então, como é importante a gente voltar e a perceber que os nossos lares devem ser bem organizados, devem ser bem amados. Hoje a gente está comemorando, né, o Dia das Mães, e como é precioso esse algo paterno, materno, de ser considerado mãe, de cuidar de um pequenino, de ver crescer, de amar, de cuidar, de sacrificar, isso doar para essa pessoa. Uma das maiores bênçãos que uma mulher pode ter é a dádiva de ser mãe. Se tem uma das coisas que mais faz uma mulher crescer, é o ato de cuidar de alguém, que depende totalmente de você. Sabe, e quantos de nós profanamos essas coisas? Não queremos mais formar famílias, não queremos mais entender as verdades de Deus para construir aquilo que Deus pode fazer através de nós, porque nós não fazemos mais lares saudáveis diante da presença de Deus. E esses casamentos mistos que estavam acontecendo, era uma coisa que não glorificava a Deus. Imagina, é como se um cristão, uma cristã, casasse com um não cristão, sabesse das verdades de Deus, teve vários filhos com esse não cristão e agora fica lá o pai ensinando uma inverdade e a mãe tentando levar para a igreja. Como que fica um filho que nasce num lar que é totalmente dividido, que não tem a mesma fé? Enquanto a mãe ou o pai está tentando ensinar nos caminhos de Deus, o outro cônjuge está ali falando, não guarda isso não é dessa forma não. Era isso que estava acontecendo em Israel. O povo não queria guardar mais o sábado. Falou, não, guarda o sábado não. Ah, esse negócio dessa cultura, essa lei que deve ser observada. Não faz mais isso não. Os filhos são os mais prejudicados quando os lares são divididos em relação à sua fé. E como nós precisamos observar isso? Então, Neemias foi árduo, Neemias foi verdadeiro, rigoroso, corajoso em dizer, irmão, vocês estão alargando os princípios de Deus. Essa ideia de casamento misto não é da verdade de Deus, porque o casamento é uma aliança entre duas pessoas com Deus e não consigo só. E essa verdade transbordou no coração do povo, a entender, e Neemias meio que fez o povo jurar, né? Fala assim, isso miserável, vem aqui, puxou pelos cabelos, falou assim, jura diante de Deus aqui. Neemias era árduo em relação a isso. E o quanto nós precisamos observar essa verdade. Eu quero terminar aqui, glória a Deus, lendo o último versículo. Versículo 31. Versículo 31, para a gente finalizar. Diz assim Neemias, organizei também o fornecimento de lenha
em tempos determinados, bem como as primícias. Só isso. E ele diz, lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Gente, olha como que termina essa carta. Olha como termina esse livro. Termina Neemias trabalhando mais uma vez para organizar o povo de Deus. Termina mais uma vez Neemias podendo realinhar o coração do povo de acordo com as verdades de Deus. Neemias foi um grande líder, corajoso, destemido, decisivo, fiel a Deus, não ligava para aplausos de ninguém, mas tinha discernimento espiritual para tomar as decisões corretas. Nós precisamos de grandes líderes igual Neemias. Nós precisamos orar por isso, pedir para que Deus levante homens de Deus, que pregue a verdade, que fale a verdade e que construa a verdade de Deus a partir da palavra de Deus. Mas olha só como que termina o livro. Neemias ainda labutando e trabalhando para que o povo pudesse voltar. Porque no final das contas, Neemias era um ser humano fraco como eu e você. Ele não podia mudar o coração do povo. Ele não podia levar o povo a uma verdadeira cristandade, a uma verdadeira transformação. Neemias foi um instrumento de Deus junto com Esdras para que houvesse um grande avivamento no capítulo 9 e no capítulo 10. E ele foi um instrumento. Mas Neemias não tinha o controle das intenções do povo. Não tinha o controle das intenções do coração. Eu não chego nem aos pés de Neemias em relação à forma como ele agia e como eu preciso aprender com ele. Imagina se eu tenho controle de vocês, daquilo que vocês fazem, daquilo que vocês pensam, daquilo que vocês querem fazer. Isso mostra como eu não posso salvar a vida de vocês também. Como pastor nenhum deve ser guru da vida de vocês, como se fosse um intercessor diretamente com Deus. Homens de Deus são muito importantes para essa nação caída. Mas, você já deu uma olhada? Abra a sua Bíblia aí, depois de Neemias vem que livro? Na Bíblia vem Esther, mas de uma forma cronológica, o livro de Neemias é o último livro do Velho Testamento. O último livro. A história de Neemias não termina dizendo e todos ficaram felizes para sempre. Olha, que maravilha fosse assim, não. A história termina. Um líder, incansavelmente, tentando organizar aquilo que o povo não conseguia fazer. Depois de Neemias, 400 anos Jesus fica em silêncio. O próprio Deus fica em silêncio. Porque Neemias não era a solução para o povo. Neemias não era o salvador interno do coração daquele povo caído. Porque se podia vir Neemias e Neemias, como veio Abraão, como veio vários juízes, como veio Davi, como veio homens e homens de Deus, sempre foi um ciclo vicioso de pecado e redundância, de avivamento, transformação e voltava ao pecado, e não é diferente ainda aqui. Quantos de nós esquecemos de Deus? Quantos de nós vivemos nesse ciclo espiritual de estar bem com Deus e depois, querer abandonar tudo, Senhor, não quero mais isso para a minha vida. Isso mostra que homem nenhum pode nos salvar. Trabalho nenhum pode nos salvar. É por isso que Neemias é o ponto final dessa jornada do Antigo Testamento, para que pudesse vir, para que pudesse abrir as portas para o Salvador da nossa vida. E é isso que eu quero terminar dizendo para vocês. O verdadeiro Neemias, o verdadeiro Senhor das nossas vidas, ele não veio simplesmente edificar um muro, ele não veio simplesmente reparar algumas coisas do seu passado, ele não veio simplesmente tirar alguns sentimentos ruins do seu coração, ele veio para nos dar uma nova vida a partir dele. O Neemias, que era Deus e se fez homem. O Senhor de todas as coisas, ele abriu mão da sua glória para que pudesse colocar roupas de carne e ser limitado como eu e você, para que pudesse viver essa vida que Deus gostaria de tanta perfeição, que eu e você nós não conseguimos viver. Ele veio viver no nosso lugar.
Ele não veio só viver no nosso lugar, mas como ele veio morrer em nosso lugar. Ele veio para pagar o alto preço das nossas falhas, das nossas inconstâncias, que eu e você ainda sofrem dia após dia. E somos limitados para não viver uma vida espiritual que agrade a Deus em uma grande excelência. Neemias não pôde fazer isso para o povo, mas Jesus fez isso por nós. Esse nosso Salvador, que ele não veio simplesmente para trazer um avivamento externo, mas ele veio para trazer uma vida verdadeira, para que a gente possa entender o quanto nós somos dependentes dele em qualquer época e situação da nossa vida. Pessoas pecadoras e frágeis como nós somos, inconstante, que ainda vivemos nesses ciclos espirituais de altos e baixos. Jesus ele não veio para nos dar um tempo de avivamento, ele veio para nos trazer uma vida eterna, aperfeiçoada quando ele voltar. Jesus ele veio para dar um ponto final em tudo isso. Esse Jesus que veio e viveu em nosso lugar. Este Jesus que veio e morreu em nosso lugar e ressuscitou em nosso lugar. A grande promessa que eu e você, nós devemos estar firmados, e a grande esperança nossa, irmãos, é que a gente possa olhar para a nossa vida hoje e dizer, isso aqui terá um ponto final. Isso aqui não é o fim da minha jornada. Isso aqui não é a minha herança inestimável e guardada, aquilo que eu preciso mais apreciar, não. Eu preciso crer que o meu Salvador morreu por mim e um dia ele voltará. Ele voltará trazendo um novo céu e uma nova terra, para que eu não venha mais nesse corpo corruptível, me revestir de corruptibilidade, mas não, ele me trará uma nova vida, um novo corpo, um corpo incorruptível, que vai se revestir de incorruptibilidade, ou seja, nós não vamos mais viver em uma aparência do mal, mas nós seremos perfeitos em Deus. Essas inconstâncias sentimentais que nós temos, de um dia estar bem, um dia estar mal, vai acabar, porque Jesus finalizou isso na cruz, e ele trará essa nova vida para a gente, sabe? Essa preocupação com o amanhã, esse olhar no espelho que a gente tem e ver essas fraquezas, essas inconstâncias, esses sentimentos vão acabar porque ele nos garantiu isso na cruz. O verdadeiro Neemias deu um ponto final nisso tudo isso. É por isso que nós podemos descansar em Deus. É por isso que nós podemos dizer, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Por isso que nós podemos descansar no meio das provações mais grandes da nossa vida, porque nós sabemos que a promessa maior foi dada. Deus nos garantiu uma nova vida, um novo coração, um novo céus, uma nova terra, onde essa nova Jerusalém não haverá mais preocupação, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais tristeza. Deus nos garantiu isso e é por isso que nós podemos descansar nesse Neemias, que não trabalha e nada acontece, mas nesse Neemias que fez todas as coisas e ele diz, todas as coisas foram me dadas no céu, debaixo da terra, e todos aqueles que são meus não será lançado fora. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. O verdadeiro Neemias. E assim que eu quero finalizar, minha irmã e meu irmão. Esse grande livro que nos ensinou tanta coisa. O nosso verdadeiro provedor e Senhor da nossa vida, Jesus Cristo. Ele é o nosso grande líder. Ele é o grande Senhor da nossa vida. E aí, a partir de hoje, se nós crermos nessa verdade, nós podemos descansar nele. Ele pode derramar o seu Espírito na nossa vida. E nós podemos sentir uma paz que excede todo tipo de entendimento. Nós podemos descansar nos braços daquele que alivia a nossa dor, que alivia a nossa tristeza, porque agora nós sabemos que nós dependemos dele, que nós somos aceitos por ele, que nós somos amados por ele, e nele nós podemos descansar porque nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Aleluia, eu te convido a descansar nessas verdades. Eu te convido a crer poderosamente nesse Deus que está aqui por você e por mim, dizendo, filha, filho, eu estou aqui, descansa em mim. Não olhe para a circunstância, mas olhe para a cruz. Olhe para a minha verdade, olhe para o meu sacrifício, olhe o que eu fiz por você. Lá está a verdade para a sua vida. O quanto eu te amo, o quanto eu te amei. Tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui é temporário, aqui não é o seu ponto final. Há uma morada, nós cantamos hoje aqui, João 14, nós cantamos aqui, não se turbe o vosso coração.
credes em Deus e credes em mim, na casa do meu Pai há um lugar preparado para você, há um lugar preparado para mim. É nisso que nós devemos nos alegrar. Haverá um trabalho perfeito, haverá um tempo perfeito, haverá um prazer perfeito e dá para a gente agora crer nisso e descansar nisso, porque Deus sempre será o provedor da nossa vida, desde hoje para todo sempre. Amém? Eu posso orar por você? Você pode se colocar de pé? Meus queridos, aleluia.